Então, boa noite. É com muito prazer que a gente recebe a Juliana Faria, da UFMG. Ela vem contar da sua experiência com a resolução de problemas aqui com a gente, e ela preparou com muito carinho essa atividade. Com vocês, então, Juliana Faria. Muito obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço a Vânia pelo convite, a vocês por me acolherem. A proposta que eu trouxe hoje, ela é um pouco diferente do que a gente, no mundo de hoje, a gente tem feito, né? Ela tem tudo a ver com a escola, porque na escola a gente lê histórias para as crianças, né? A gente conta histórias, faz leitura, mas o mundo atual, às vezes, tem dificuldade para parar, para ouvir alguma leitura. E, geralmente, quando a gente vai apresentar, a gente prepara um PowerPoint e vai falando junto com o PowerPoint. A proposta que eu trouxe aqui para vocês hoje é que eu vou ler uma narrativa pedagógica que eu escrevi, que conta como é que as historinhas matemáticas surgiram na minha vida. E aí, ao fazer essa leitura, quem tiver disposição para escutar, meu convite é assim, que vá fazendo um exercício de caminhar na história junto comigo e, ao mesmo tempo, exercitando uma imaginação pedagógica sobre outras possibilidades de trabalho com as historinhas matemáticas. Porque aí a gente vai realmente conversar, vamos fazer uma roda de conversa a partir dessa história, né? Eu estava dizendo à Vânia que eu até tenho aqui exemplo de atividade que eu fiz a partir das historinhas, poderia até mostrar, mas eu acho que é mais interessante a gente fazer a roda de conversa, né? E se eu ver que tem a ver com o que a gente for conversando, eu mostro para vocês, tá bom? Então, vamos lá, a leitura. Deixa eu achar aqui o comecinho da história. A história se chama Bailando com as Diferenças. Em fevereiro de 2020, assumi 2 turmas de 4º ano do Centro Pedagógico. Em uma delas estava o estudante Theo, nome fictício, um menino carinhoso, falante e curioso. Desde nosso primeiro encontro, ele fugiu de todas as minhas aulas, como o diabo foge da cruz. Era uma dor de cabeça que não passava, a vontade desesperada de ir ao banheiro, o olho ardendo, a barriga com um machucado invisível. Havia apenas uma coisa que ele fazia gozando de plena saúde: ler os gibis disponíveis na biblioteca de classe. Em poucos dias eu soube que ele lia as imagens, mas não conseguia ler as palavras, devido a um problema para enxergar letras miúdas. Theo é uma criança diagnosticada com síndrome de Down e estuda em nossa escola desde o 1º ano. À medida em que o conhecia, fui percebendo que suas habilidades matemáticas estavam distantes daquelas esperadas para um aluno do 4º ano. No entanto, ele havia cursado os 3 primeiros anos em nossa escola, sendo, pois, bem mais experiente cognitiva, cultural e socialmente do que quando havia ingressado nela. Aprendi com Mantoan, 2003, que uma das grandes dificuldades de se promover a inclusão escolar está no modo como olhamos para todas as crianças na escola. Era importante que eu não olhasse para as habilidades de Theo com um sentimento de perda, pois ele acompanhou seus colegas durante a escolarização, desenvolveu-se com sua turma, teve avanços na aprendizagem. A adaptação curricular seria necessária para que ele continuasse aprendendo com seus pares, no seu tempo e da sua maneira. Não é fácil encontrar um caminho para isso, mas essa forma de olhar para as crianças, público-alvo da educação especial e para todas as demais, pode estimular nossa criatividade e nos tirar do bloqueio ou da paralisia provocada pela sensação de não saber o que fazer com elas na sala de aula. Foi com esse olhar que busquei construir algum caminho possível de aproximar-me de Theo. Quando as aulas foram suspensas, em meados de março, eu mal o conhecia. Minha relação com ele era frágil, eu não tinha sucesso algum com minhas tentativas de curar suas dores nas aulas de matemática. Melhorar isso à distância parecia impossível, mas era preciso tentar.
Para gerar um vínculo positivo comigo e com a matemática, gravei uma videoaula especialmente para ele, contando algo prazeroso da minha vida e relacionando isso com a matemática. Com a sua turma, eu estava abordando a resolução de problemas e avaliei que pensar nos problemas como se fossem historinhas matemáticas seria uma forma de aproximá-lo do que estava sendo ensinado e de me auxiliar a conhecer um pouco de sua vida e de suas ideias matemáticas. Deixa eu só pegar aqui a continuação. Mesmo sabendo que os problemas usualmente explorados pela matemática escolar são construídos com regras de composição que são muito diferentes do que seria considerado uma historinha, abracei essa ideia sem medo de ser feliz. Essa videoaula, gravada a duras penas e com muitas horas de dedicação, teve a duração de aproximadamente 9 minutos. Na primeira parte, coloquei-me de frente para a câmera e tentei estabelecer uma conversa com Theo, cujos trechos transcrevo a seguir. Você já deve ter reparado que na matemática a gente sempre trabalha com probleminhas. E às vezes ela até apresenta uns problemões para a gente, não é? Muitas vezes esses problemas são difíceis de resolver porque a gente não entende muito bem de onde que eles surgem. Nossa, eles podem surgir de diversas situações da nossa vida, de muitos lugares, e, inclusive, eles podem ser inventados por nós, pela nossa imaginação, só para a gente desenvolver um pouco mais o nosso raciocínio. Então, nós vamos começar nessa semana a contar historinhas matemáticas. Tem que ser histórias bem pequenas mesmo, feitas de poucas frases que a gente vai criar com objetos, pessoas, lugares, passeios, qualquer coisa da nossa vida que possa ter a ver com a matemática. Na segunda parte do vídeo, eu utilizei slides com imagens relacionadas à minha historinha matemática. Eu contei uma historinha para ele, tomando algo prazeroso de minha vida como referência. E eu procurei organizar a atividade proposta em alguns passos. Primeiro passo, escolher o tema. O primeiro passo é escolher um tema, um assunto principal para a sua história. Para a minha história, eu escolho a dança de salão, que é uma coisa que eu amo fazer. Você gosta de dançar? Eu adoro. Segundo passo, conversar sobre esse tema com alguém. Theo, vou te contar um pouco sobre a dança de salão na minha vida. Existem vários tipos de dança de salão que eu gosto de dançar. O forró, o tango, o soltinho, a salsa, o bolero, o samba de gafieira e várias outras danças. Eu comecei a fazer aulas em 2008, quando eu tinha 28 anos, e nunca mais parei de dançar. Ou melhor, neste ano em que nós estamos, eu tive que parar temporariamente por causa da pandemia do novo coronavírus. O terceiro passo, buscar números ou pistas deles nessa conversa. Eu falei do ano 2008, que foi o ano que eu comecei a fazer aula, da idade que eu tinha, mas a história tem um monte de matemática escondida. Ela fala, por exemplo, dos casais que vão dançar, e casais são 2 pessoas. Quarto passo, escrever frases da história utilizando os números encontrados. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a fazer aulas de dança de salão em 2008 e só deixei de dançar em 2020. Essa é uma frase possível. Como a pessoa que vai ler as minhas frases não terá escutado a minha história como você, é importante que as frases sejam completas, que deem uma informação clara para o leitor. Assim, a pessoa vai ter pelo menos um gostinho da história. Na atividade a ser feita por Theo, eu propus a produção de 3 historinhas. Os enunciados digitados em caixa alta e fonte tamanho 20 eram: qual foi o tema escolhido? Quais foram os dados matemáticos encontrados? Escreva aqui pelo menos 3 frases matemáticas completas sobre essa história. Quanto mais frases você conseguir escrever, melhor. A videoaula e essa atividade foram postadas na aba intitulada theo.com.br, um espaço da plataforma Moodle CP, criado especificamente para a Theo. Essa aba era o lugar de... Parece quem? Ficou muda, Ju. Ficou muda, Ju. Aí. Oi? Oi, agora... Vocês lembram aonde que ficou?
Você parou na aba tel.com. Então tá. Foram postadas, então, a videoaula e essa atividade foram postadas na aba intitulada tel.com.br, um espaço da plataforma Moodle CP, criado especificamente para a TEL. Essa aba era o lugar de postagem das atividades adaptadas para ele nas diferentes disciplinas e de envio do material que ele produzia, além de possibilitar o diálogo entre docentes e família. As minhas atividades sempre continham orientações que eu escrevia para auxiliar a família a acompanhá-lo nas tarefas. Fotografias de 20 páginas do caderno de TEL foram enviadas pela família. No espaço para responder às questões da primeira historinha, ele escreveu: o tema escolhido foi o aniversário. Os dados foram dos alimentos e do presente que eu ganhei. Ver na história. Além disso, em 8 páginas do seu caderno, ele contou por escrito a seguinte história: ontem, dia 7 de outubro, foi o meu aniversário. Não teve festa, mas vovô e vovós, minha tia e minha família vieram. Teve um bolo, um refri, 100 salgadinhos, 17 pessoas. Um desenho das 17 pessoas foi feito por ele, seguido de: eu fiquei muito feliz. Como presente, eu ganhei 2 notas de R$ 5, 2 notas de R$ 10 e uma nota de R$ 20. Em seguida, havia colagens de imagens extraídas de encartes de supermercado, com as legendas: quilo, salgado, litro, refri, litro, cerveja, quilo, bolo. Havia também a colagem de um calendário de 2016, com a legenda: tempo, calendário. E a colagem de um calendário de outubro, com a legenda: 7 de outubro. Outra imagem colada no caderno continha a ilustração de uma família com um cachorro, com a seguinte legenda: pessoas da minha família, fita métrica, treina. Nas 2 páginas seguintes, havia diferentes esquemas de registro indicando as somas: 5 mais 5 igual a 10, 10 mais 10 mais 20 igual a 40, 40 mais 10 é igual a 50, seguidos da última frase: eu ganhei R$ 50. Aí agora eu vou pular um pouquinho algumas partes da historinha, porque ela é mais longa, e vou ler mais 2 parágrafos dela, tá? Pra gente, com essa leitura já dá para a gente conversar. Só um minutinho. Aos poucos, fui compreendendo a dinâmica familiar, as aprendizagens de Theo, e me sentindo mais segura para dialogar com ele nas aulas ao vivo, atividade síncrona de sua turma. Com suas historinhas matemáticas, pude elaborar outras atividades que exploraram a comunicação de ideias matemáticas e a resolução de problemas, articulando vários conteúdos. Theo começou a participar oralmente das aulas, demonstrando afeição por mim e atenção aos assuntos abordados. Mantinha a câmera ligada e jamais houve queixa de dor nesses momentos. Foi possível perceber que um adulto permanecia a seu lado, sem aparecer na câmera, mas que, paulatinamente, Theo foi conquistando autonomia para entrar na sala de aula virtual, ligar e desligar o áudio, fazer perguntas e comentários. A historinha matemática que compartilhei com Theo falava de um movimento importante da minha vida, a dança de salão. Ela me ensinou a bailar com as diferenças, a ser receptiva ao diálogo que o outro me propõe com seu corpo, simplesmente do jeito que ele é. Isso não é fácil, nem sempre a dança flui, mas o movimento que se dá nesse encontro tão cheio de surpresas e emoções é uma bela expressão cultural de nossa capacidade de conviver com o outro. Aprender a bailar com as pessoas, aceitar o convite para dançar com o diferente ou o desconhecido, é essencial para que possamos aprender a nos movimentar nas escolas e em todos os espaços sociais de maneira mais inclusiva, construindo um mundo em que todos possamos existir e conviver. E assim eu fecho a narrativa pedagógica. E aí, a minha proposta para vocês
é da gente começar a conversar sobre essa narrativa, vocês trazendo o que essa narrativa inspira, o que ela te faz imaginar, perguntar, né, supor a respeito das historinhas matemáticas, né, que são uma criação decorrente desse encontro meu com o Theo, né? Elas não são mais nada do que além disso, né? E aí elas podem ser muitas coisas. E a ideia é que a gente aqui conversando a gente consiga dialogar sobre o que elas podem ser nas nossas práticas, né? Dá para fazer isso com outros estudantes, né? Como? Qual que é o que é o interessante delas, o que não é tão interessante? É isso que eu queria trazer. Olha, a história do Theo me lembrou a história do Caio. Quando eu era coordenadora em Salvador, a gente tinha uma criança com síndrome de Down, e você falando do Theo, eu lembrei do Caio, né? E como que mobilizou, você trouxe uma coisa que te mobilizava, então não foi fictício, né? Você passou uma coisa verdadeira para ele, contou uma história verdadeira, e ele te devolveu também com uma história verdadeira que foi do aniversário dele. Então, assim, eu achei muito interessante essa ligação, e você vê que depois ele começa a não sentir dor, porque a dor eu não vejo nada de significativo nessa aula, né? E aí, depois da aula, depois da história de você contar algo que era muito importante para você, ele pôde compartilhar algo também do aniversário dele e mostrar o tanto de matemática que estava rodeado e ele não percebia, né? Vamos, gente, entrar na roda? A gente pode conversar, não fiquem acanhadas. Boa noite, pessoal. Aqui é Rosângela que fala. Eu também aprecio muito esses registros que a gente vai fazendo com a criança e que a gente vai tomando o pé de como é que elas estão pensando a matemática, estão trazendo a linguagem matemática. E eu também já trabalhei com crianças especiais. Eu, no caso, lembrei do meu João, que a gente começou, ele não tinha poucos movimentos na mão, e a gente começou uma brincadeira de jogar bolinhas, e ele, o que ele tinha? Paralisia cerebral. E aí, nisso de jogar bolinhas, a gente ia contando as cores, ia pedindo para ele, joga 2, joga 3, e com isso a gente foi construindo um pensamento matemático que detonou em muitas outras situações matemáticas dentro das possibilidades dele, né? Porque ele não tinha assim muito controle motor para escrever, mas ele apontava. Então, a gente vê assim, gente, como a gente pode conquistar coisas com essas crianças através da matemática. E fico muito contente de ver que já tem muita gente pensando assim como eu, né? E a gente pode fazer uma revolução na escola, porque a matemática ela está imbricada em todas as outras disciplinas. A matemática é tudo para essas crianças, e as crianças têm essa necessidade, seja ela quem for. Quem fala isso é a Jo Boller. Ela diz que todos nós temos capacidade de aprender. Então, eu fico assim muito feliz de participar dessa roda. E fiquei curiosa porque eu não peguei o início da fala. Eu entrei aos 12 minutos, já estava bem adiantado, estão sendo pontuais, hein? E aí eu não peguei assim o início de como é que isso aconteceu com o Theo, como conseguiu registrar, como é que a família se envolveu. Eu queria saber um pouquinho disso. Obrigada, viu? Rosângela, muito obrigada.
Na verdade, na historinha, eu não conto tanto assim da família, né? Na historinha, na narrativa. Numa narrativa pedagógica maior que eu fiz, eu falo um pouco mais. Mas nesse ensino remoto, a gente tinha lá essa aba dentro da plataforma, a gente postava as atividades com algumas orientações para a família. Então, essa atividade especificamente, eu lembro que eu enviei com 2 grupos de orientações, né? No primeiro grupo, eu sugeri à família que primeiro trabalhasse com a videoaula, né? Deixasse ele ouvir a videoaula, conversasse um pouquinho sobre a videoaula, e se ele gostasse, se eu tivesse tido interesse no assunto, né, da dança de salão, porque eu sabia também que ele gostava de dançar, já era uma coisa que a gente já sabia na escola, né? E aí a família poderia pesquisar com ele, né? Aqueles ritmos que eu falei, porque tem as músicas envolvidas, né? Tem toda uma cultura em torno do salão, né? E eu contei histórias para ele do salão, inclusive na videoaula, o dia que eu caí, como é que funciona o giro das pessoas, né? Então, teve vamos dizer assim, essa contextualização sugerida para a família. Depois, eu sugeri que ele fizesse as historinhas em momentos distintos, assim, descansasse um pouquinho disso, faz outras coisas, na outra semana faz uma historinha, na outra faz outra historinha, e eu pedi 3 historinhas. Pedi coisa demais, na verdade, depois eu fiquei pensando que era coisa demais, a gente custou a dosar isso, né? Esse tempo do ensino remoto. Mas foi muito interessante que a família, eu acho que o que aconteceu? Como eu dei um exemplo, pegando uma história, igual a Vânia colocou, né? Uma história verídica, e eu fui fazendo e dando exemplo do como que poderia ser feito, eu acho que a família compreendeu bem o espírito da atividade, né? E a primeira coisa que eles fizeram, eles consideraram a minha historinha como a historinha 1. Então, eles registraram as observações do Theo no caderno sobre a minha historinha. E, além disso, eles pegaram, assim, 4 números que tinha na história, 2020, 28, 6 e um outro lá, e fizeram, assim, o quadro posicional, deu para ver que trabalharam com fichinhas de números com ele, né? Então, tem, assim, um envolvimento da família muito grande, uma família muito escolarizada, que tem uma inserção dentro da universidade, né? Tem uma psicopedagoga, que não no ano de 2020, a partir do ano de 2021, se não me engano, né, Hermínia? Meu colega Hermínia está aqui, foi professora do Theo também, e aí começou a acompanhar, mas acho que nessa de 2020 foi a família mesmo, assim. E aí esses registros, né, veio a história do aniversário, veio a história também do churrasco na casa do tio João, lá, e sempre com essas mesclas entre aquilo que estava sendo conversado na historinha e alguma relação com imagens, com recortes, né, de encarte de supermercado. Às vezes parecia até algum recorte de livro didático antigo, usado, né, que eu reaproveito ali para recortar. Então, tem essa relação, sabe, Rosângela, muito forte. Quanto mais a família me devolvia essas coisas, né, mais eu produzia também, eu criava, porque você vai ficando Ah, eu uma achei relação bárbaro. empolgante, né? Achei bárbaro, e essa relação com a história de vida da família, do cotidiano, né? É muito interessante, muito mesmo. Achei assim espetacular, você está de parabéns. Muito bom. Obrigada. Porque a gente tem que contar as histórias, né? Lógico, as histórias infantis, mas cada um tem uma história, né? E você atingiu e criou aí situações que eles puderam resolver, situações, problemas, que a Cates fala tanto, né? Que a gente precisa contextualizar a matemática no dia a dia, através das histórias, mas aí olha que legal, você traz as histórias de vida. Ai, muito bacana, parabéns, adorei. Muito obrigada. Eu acho que já tem aí uma coisa que está acontecendo na minha vida já há uns poucos anos, que é o trabalho com as narrativas, né? Na pesquisa, na formação de professores.
Então, acaba que isso contagia todo o nosso trabalho, né? Que a gente começa a perceber o quanto que tomar consciência de si, né? Da sua própria história, de onde a gente está, né? Com quem a gente vive, dos nossos espaços, nossos lugares de vida, faz muita diferença para a gente se compreender e aprender cada vez mais, né? Então, tem a ver com isso. E, Rosângela, você sabe que uma coisa que eu tenho refletido muito é o seguinte: eu, assim, sempre trabalhei com essa ideia de explorar as ideias matemáticas dos estudantes, né? E também de explorar coisas que eles produzem, assim. Então, eu tenho uns personagens que eu criei para ensinar matemática, o Matilde e a Matilda, e eles criam situações com a Matilda, que eu utilizo para resolver problemas, para criar novos problemas ou os próprios problemas que eles criam com esses personagens. Mas eu nunca tinha feito um trabalho desse tipo, né? E hoje assim, esse exercício de imaginação pedagógica, né, que eu convidei vocês a fazer, eu já estou imaginando explorar isso com as turmas, né? Foi uma situação que eu fiz por causa do Theo, que eu fiz morrendo de medo de dar errado, porque eu não sabia nem gravar videoaula, né? Assim, fiz morrendo de vergonha, gravando aquela videoaula, tentando aprender, aquela coisa meio sem jeito, né? Foi, assim, eu quase que na situação do desespero, assim, eu não sei como que eu vou fazer, né? E aí, bem, no desespero a gente cria muita coisa também, né? E aí eu acho que hoje eu fico pensando como que pode ser possível fazer isso com as nossas turmas, sabe? Assim, e explorar essas histórias em outras situações do ensino da matemática, mas não só da matemática, de outras áreas, né? Porque historinhas a gente pode contar envolvendo tudo, né? Todas as disciplinas, é uma coisa transdisciplinar, né? Até pós-disciplinar, assim, não precisaria nem ter disciplina nenhuma para que a gente contasse histórias, né? Então, tenho pensado muito nisso, né? Em como criar isso de uma forma que eu consiga realmente acolher as histórias e explorar. Porque também, às vezes eu penso assim, às vezes a gente coloca uma situação que a gente depois não dá conta de explorar, e aí uma criança pode se sentir menos atendida do que outra, né? Então, a gente tem que criar uma forma estratégica daquilo ser possível de ser explorado. E penso que só de fazer a historinha também já é algo, né? Assim, já é um movimento, né? De ensino, de educação matemática, né? Mas, Juliana, me tocou quando você trouxe, né, algo verídico, porque o que foi bom para o Theo, né, com síndrome de Down, é muito melhor para as crianças ditas, entre aspas, normais, que ninguém é normal, né, nesse sentido. Né? Eu coloco entre aspas, porque para as crianças, às vezes, não tem sentido nenhum aquelas situações que a gente propõe. Então, quando você aproximou de uma situação do cotidiano, da realidade dele, ele passou a enfrentar ou ver um sentido e um significado, né? Então, eu acho que é isso que é o importante para a gente pensar, porque em matemática, para criar muitas situações, a gente fala, eu fui na feira, comprei não sei o quê, e é irreal, né? Fala, Denise, entra na conversa. Opa, Boa noite. Denise. Ei, querida amiga. Minha colega. Você sabe que esse ano nós estamos com um professor novo lá, bolsista João. O João teve uma ideia de fazer carimbos do Matilde e da Matilda. Nós fizemos nós dois, quarto e quinto ano. Então, assim, é carimbo para todo lado. Eu fiquei pensando aqui, Jus, no seguinte, assim, você sabe que eu vou viajando e pensando, né? Pensando muito em matemática, no ensino de matemática, né? Então, assim, eu e o Ju trabalhamos junto há muito tempo e a gente tem uma aula muito dialogada, então isso aí já é nosso ser mesmo, escutar os meninos, eles falarem e tal. E aí, você falando da narrativa, eu fico pensando assim,
a gente leva para o lado, não é da individualização, não, mas da personificação do ser aprendiz, um ser com história e tal, que traz uma beleza, mas que traz um desafio, porque a personificação, ela exige a atenção, né? Então, eu vejo isso nas mínimas coisas, né? Então, por exemplo, eu dei uma atividade para meus alunos assim, você vai medir uma medida, você vai medir uma porta, tinha tabela, você vai medir a porta é mais ou menos padrão, a cama é mais ou menos padrão, uma mesa, uma pessoa da sua casa, aí a pessoa vai ter que deitar para medir em pé, né? Aí cada um quer falar, cada um quer contar a sua história. Não só o que mediu, mas como mediu, porque a minha mãe deitou e no tapete, e aí não sei o quê, porque eu medi a mesa tal, que fica lá fora. Aí tem uma história. E aí é aquele conflito né, que é mais do que escutar. Como você resolveu esse problema? Como você resolveu? Mas é de mediar isso, as histórias que surgem, porque aí junto com aquela medição vem uma história, uma narrativa do que, como que foi feito, o que aconteceu, e aí veio o cachorro, e aí tem os problemas que aconteceram ao medir e tal, então assim, toda uma história que vem junto, assim, sabe? Então isso é uma coisa que não é um problema em si, né? Mas é um desafio, né? Como é que você media quando você abre espaço para a subjetividade de cada um, né? Como é que você lida com a subjetividade dentro desse contexto, né? Da sala de aula, de todo mundo. Eu acho que o português já faz isso todo dia, né? Hermínia, todo dia que eu tenho que ouvir o texto e tal. Eu acho que para nós da matemática, que isso vem se constituindo como uma novidade, né? Como é que você lida com a criação que é individual, que é de cada... E quanto mais a gente cria mecanismos dessa subjetividade mesmo surgir, mais diversificado vai ser, mais pessoal, mais imbricado, assim, né? Eu sei, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz como professora de matemática foi pedir para os meninos criarem problemas. Sempre fiz. Mas eu observava que as referências deles eram muitos problemas de matemática dos livros, então eles meio que repetiam os problemas do livro. Até que chegou nossos personagens aí que a Gil criou, que aí eram os problemas do Matilde, da Matilde. Aí não, aí eles viraram uma história, aí eles vinham da imaginação, porque aí eles tinham uma narrativa, aí eles tinham desenhos, aí eles eram outra coisa, eles não eram mais assim, né? E aí eu tinha que lidar com esse negócio de, eu vou mostrar, e o meu, você não vai ler, e o meu, você não vai falar, e o meu, você não vai contar, né? Então, eu fiquei pensando nesse duas coisas, né? Uma é essa, nesse problema, que na verdade é um ótimo problema, né? Como é que a gente lida com isso, né? Com a subjetividade que vem das histórias que as pessoas criam, das narrativas que a gente pessoais que a gente permite que surjam, né? E a outra coisa é a implicância. A Vânia falou isso, eu até anotei, achei assim, de uma história verdadeira para trazer uma história verdadeira, né? Então, você trazer uma história verdadeira, você se coloca numa história verdadeira para puxar uma outra história verdadeira, né? Essa verdade que puxa a verdade, né? Eu achei isso muito bacana, assim, mas é isso que eu fiquei pensando. Essa semana, com essa atividade de medidas, eu falei, meu Deus do céu, metade da aula só para ouvir as histórias da medição em casa. Mas foi isso. Fala aí, Hermínia. Eu não sei se... Boa noite a todos. Eu não sei se a Ju quer responder a Denise. Não, pode falar, depois eu vou conversando, tranquilo. Então tá bom. Eu quero dizer também, e quero agradecer por estar aqui, dizer que eu, Denise e a Ju somos colegas, a Rosane também está aqui, acho que a Flávia, tem um grupinho já aqui, e como a Juliana falou, né, nós somos colegas nesses 2 anos aí de ensino remoto, conheço um pouco dessa história, eu talvez conheça muito dessa história, então eu queria, acho que a minha fala é mais no sentido de trazer um relato, assim, desse processo, nosso, e o quanto que eu aprendi com essas historinhas de matemáticas. Eu sou professora de língua portuguesa, mas dialogo muito bem com as minhas colegas da matemática, né, Denise e Juliana,
Eu adoro, assim, conversar com elas sempre, assim, eu tenho uma relação muito boa, eu brinco que parece que eu quero ficar lá na matemática. Então, isso é muito interessante. Eu queria comentar, assim, que quando eu assisti, né, a Juliana fez esse material, produziu esse material, compartilhou comigo, e aí eu fiquei pensando, porque nessa escolha, né, Vânia, que você falou dessa história que é pessoal, a abertura que se dá para o outro, porque você traz algo que é íntimo, que é seu, que talvez ninguém mais saiba, e eu fico sabendo. Então, como que isso é recebido? Como que o aluno recebe isso? No sentido assim, nossa, mas a professora gosta de dançar, eu não sabia, não. Então, quer dizer, começa a criar uma relação de intimidade com a professora, o que faz com que ele também se sinta à vontade para dizer da vida íntima, né, da vida pessoal dele. E quando eu assisti, eu fiquei muito assim, encantada com a forma como a Juliana foi conduzindo, e quando ela brinca com o jogo de palavras, né? A matemática tem probleminhas e problemões, e essa ideia de problemão, eu acho que era isso para essa criança, sabe? A matemática para ele era um problemão, por várias questões, né? Essa dificuldade mesmo, no processo dele de construção do conhecimento matemático. E aí, quando a gente conversou, eu assisti, então eu fiz um movimento de produzir também um material de língua portuguesa a partir dessas ideias que foram surgindo. Olha que legal a gente pensar nesse movimento assim, interdisciplinar, essas possibilidades da gente produzir materiais a partir daquilo que o colega traz, né? Dando o nosso toque, fazendo adaptação. Então, assim, inclusive, eu acho um momento aqui riquíssimo para isso, né? Que mesmo não sendo da mesma área de conhecimento, mas o quanto eu me apropriei desse material para produzir o meu material de língua portuguesa, porque eu fiquei sabendo que a criança tinha um galinheiro no sítio, tinha um galinheiro, e aí eu fiquei sabendo de uma obra da Rosiana Murray, que era um e-book, o Galinheiro Arco-Íris, que ela construiu um galinheiro com os netos. Na realidade, ela construiu mais uma narrativa sobre a nomeação desse galinheiro, a nomeação das galinhas, cada galinha tinha um nome, e ela conta isso no e-book. Aí, usando esse recurso das historinhas matemáticas, eu fiz também esse movimento. Então, eu achei assim, foi muito rico para mim, foi muito importante, sabe? Então, por isso que eu gostaria de compartilhar aqui, porque eu acho que é um pouco isso, né? Esse movimento de troca, que às vezes a gente não tem tanto espaço na escola, né? Com tantas questões. O que a Denise colocou, Denise, sobre o ouvir o aluno, né? Eu fiquei pensando, e a Juliana trouxe isso na fala dela, da importância das historinhas, né? Como que a gente vai perdendo um pouco, por vários aspectos, talvez até do status mesmo, que a escrita tem na vida da escola, o espaço que a escrita ganha na vida da escola, e a gente vai perdendo espaço para a oralidade, né? Da oralidade, a oralidade vai perdendo espaço. Então, assim, quando você escuta uma professora de matemática falando que é possível fazer uma contação de história, ou dizer historinhas de matemática, você fala, como assim? Mas é matemática, é algo rígido, não tem ficção, não dá essa sensação, aí ela vem, desconstrói isso, traz uma certa leveza, né? Porque a gente quer ouvir história, criança do ensino fundamental gosta de ouvir história. Eu achei isso muito legal, sabe? Essa ideia de historinha. Não, mas eu posso contar uma história na matemática? Aí ele vem e conta a história dele. Aí eu acho que é isso, sabe, Denise? Essa possibilidade de a gente incluir mais essa oralidade, a gente dar essa importância para o oral, para a contação de história, para falar das coisas que acontecem na vida e inserir na matemática. Mas porque a gente faz esse movimento, eu penso assim, que a matemática está sempre preocupada com essa inserção, dizendo do uso da matemática em diferentes contextos. Mas quando você traz essa leveza, assim, contexto que a gente nem imagina que tenha, porque quando eu assisti, eu falei, olha, eu nunca tinha parado para pensar na matemática, numa dança de salão, olha, eu nunca tinha parado. Isso é tão novo, porque sai do supermercado, sai do dinheiro, né? E vai para um lugar tão artístico, tão diferente, também toca. Era só um relato, eu agradeço, era isso que eu queria trazer. Ai, saudade de vocês. Mas eu gosto muito, assim, com a Ju, aprendi muito espaço para ela falar essa coisa da linguagem, né? Mas passar para a Ju aí. Não, pode falar, Denise. Eu quero falar um pouquinho também. Essa coisa, assim, eu acho a Ju muito ousada, sabe? Assim, então, uma convivência com ela, eu já tem muitos anos que eu dou aula, então ela sempre me estimulou muito a ser
um pouco mais ousada, assim, sabe? A gente tem que ter pessoas ousadas perto da gente, assim. Então, assim, às vezes eu faço coisas que eu não conversei com ela, mas ela me inspira no que eu estou fazendo, né? Então, esse ano, assim, eu fiz um trabalho sobre gráficos. Então, o Hermínio, os meninos tinham que fazer o seguinte, aí tinha uma história, eu conto uma história, só que histórias inventadas. Então, fulano, Vitória morava numa cidade, blá, 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 e ele se mudou, e aí tinha uma série de gráficos que descreviam como é que foram as mudanças na cidade de Vitória, que chamava Cidadópolis. E aí, Cidadópolis mudou muito. E aí, eles tinham que escrever uma carta, né? Porque o Vitório se mudou de lá e faz 20 anos, e aí ele escreveu uma carta, e ele disse assim, Note, achei no Facebook, como é que está Cidadópolis? Eles tinham que responder. Gente, é muito legal. Assim, os meninos, Vitório, quanto tempo está tudo mudado aqui, você nem vai acreditar. Assim, muito. As meninas, pode pôr emoji? Eu falei, claro, aí no Facebook não tem emoji, então você vai, e aí você vai criando, você vai falando, assim. Aí, para sair desse lugar do medo, né? Porque tem medo envolvido. Eu acho que quando a Ju conta assim, o receio, tem o receio. Tem o receio da família falar assim, que espécie de aula de matemática é essa? Né? Esse ano mesmo eu tive uma dessas, né? Fui fazer avião de papel com os meninos e depois recebi um bilhete, assim, que eu estou deixando de dar aula para levar para brincar no parquinho. Enfim, esse receio, ele é real e a gente tem que lidar com ele, tem que fazer, assim, né? Mas só para dizer, Ju, você é minha inspiração aí na... Muito obrigada, Denise e Hermínia, são minhas inspirações também, são musas inspiradoras também na minha vida. Então, eu queria até comentar, né, essa questão que a Denise estava falando do bom problema que cria, né, essa personificação, né? Talvez a gente ainda tem um ensino muito centrado na gente, né? Então, só quando a gente vê que o estudante sente que ele mostrou, quando, na verdade, mostrar para os colegas é muito legal, né? Então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque eu estou trabalhando com a produção de narrativas pedagógicas por estudantes da pedagogia. E aí a gente tem feito esse movimento, eu junto com a professora Inês Bragança, lá da Unicamp, né, da Faculdade de Educação, que as narrativas que eles vão produzindo e que, na verdade, é dentro do processo de documentação narrativa, né, de experiências pedagógicas, então escreve uma versão, lê para os colegas comentam, faz outra versão, né, e vai fazendo esse movimento de ler, escrever, comentar e reescrever. E a gente fez um movimento de deixar que os próprios colegas lessem entre eles, escrevessem entre eles, né, entre elas, a maioria mulheres, e não centrar tudo na gente, né? Então, assim, a gente pegava, deixa o maior tempo da aula para isso, e aí a gente escolhe uma narrativa para poder fazer no grupão, né? Para poder discutir certas questões do próprio processo de escrita da narrativa. Isso dentro da escola, com crianças, é muito difícil você fazer uma escolha. Se você escolhe um, você tem que escolher todos, né? Isso não é tão fácil assim. Mas se a gente conseguisse criar mais momentos de que eles compartilham entre eles, né? E a gente dá uma passadinha nos grupos, e depois a gente aproveita algumas histórias para criar problemas e vai fazendo rodízio. Por exemplo, Matilda e Matilda. Eu já tenho a minha lista de frequência, né? A lista dos meninos da minha turma. Usei o Matildo de um, eu já marco lá, usei o dele. Porque eu vou usar todos. A promessa que eu faço para eles é, ao longo do ano, o seu vai aparecer uma vez, né? Mas não tem como aparecer toda hora. Então, assim, a gente vai criando algumas estratégias para atender a todos, mas eu acho que se a gente conseguisse mudar um pouco essa estrutura de que a gente é o centro de tudo, e esse já é um primeiro passo, porque na hora que eu quero ouvir a história da criança, eu já não sou mais o centro, né? A criança é o centro naquele momento.
Então, acho que fica assim, para a gente pensar, né, Denise? Pensar como que a gente pode criar essas alternativas, porque é muito rico o trabalho, né? E dentro do que a Hermínia falou, né, eu acho que, assim, eu tenho que dizer que essa coisa que ela estava falando, dessa relação, né, da língua portuguesa e matemática, que é recíproca, né, a gente está transitando, eu acho que tem muito a ver com a minha formação também, dentro do grupo de estudos sobre numeramento, que é, né, lá no núcleo de matemática a gente tem a Denise, tem a Ana Rafaela também do grupo, que a gente acabou, na nossa formação, entendendo que a matemática, ela contribui, ela serve dentro da educação matemática para a construção de práticas de letramento num sentido amplo, né? Assim, porque se a gente olhar na vida, né, pensar na sociedade grafocêntrica, né? Eu fui orientanda da ação da Maria Conceição Fonseca, né, e no grupo de estudos que ela criou, esse grupo de estudos sobre numeramento, a gente compreendia assim, na nossa vida, a gente tem práticas sociais da leitura, da escrita, né, que são as práticas do letramento, que elas envolvem linguagem matemática, envolvem conhecimento matemático. Então, para a gente se inserir no mundo e compreender tudo aquilo que nos circunda, né, para a gente exercer a cidadania, para a gente ter acesso aos bens culturais, né, aos bens econômicos, tudo isso envolve matemática, né? Então, acho que isso já era uma abertura para o trabalho. E outra coisa é que eu amo as palavras, eu amo brincar com as palavras, eu gosto da língua, né? Eu fiz matemática, mas eu acho que eu poderia ter feito letras, sabe? Então, tem uma coisa também do lado pessoal, né? Assim, também de gostar disso. Estou aí com a minha colega e professora Rosane, que foi a minha professora de português a vida inteira, de redação, português, literatura. Né, Rosane? E, gente, boa noite para todo mundo. Queria começar dizendo que é muito prazeroso ver a Ju falar, né? E ouvir. Fiquei pensando aqui, quem me dera eu tivesse algum dia algum professor de matemática que fizesse comigo aviõezinho, sabe? Porque eu sempre tive tanto medo de tudo e para mim era assim, era como se fosse um monstro intransponível, né? Dentro dessas histórias aí, tem uma coisa bem curiosa, assim, eu aprendi a ler sozinha. E aí, na escola, a gente estudava em escola pública, e a escola pública era assim, você sabia ler, você, né, já pulava de ano, né? E eu lembro que eles me pularam de ano escolar, mas desconsideraram meu saber matemático, que não estava pronto. Eu sabia ler, né? Eu estava letrada, linguisticamente, mas não matematicamente. E aí, depois de muito entender, assim, eu me achava uma pessoa tão inteligente, por que eu não aprendia matemática, né? Por que eu via as pessoas fazendo algumas coisas? E aí, depois vendo as minhas filhas na escola e passando para elas essa ideia de que, eu não sei matemática, e eu acabei destruindo isso nelas também, sabe? Porque hoje eu sei disso, né? Eu queria ter sabido disso antes. Porque eu falava, matemática é muito difícil, eu dou conta de estudar tudo com vocês, menos matemática, eu não sei matemática, isso vai além do que eu posso. E aí hoje, depois de estudar muito, de pensar muito, de terapia, a gente pensa assim, eu não aprendi, mas não foi culpa minha, né? Não tive um professor que foi sensível ao ponto de perceber assim, olha, sabe ler e escrever, mas ela não está pronta matematicamente ainda, ela tem alguns conceitos que não poderiam ter sido, vamos dizer assim, pulados, né? E aí eu sempre falava assim com a Ju foi minha aluna do 6º ano até o 3º, né? A gente é quase da mesma idade, porque eu sou assim, precoce. E aí eu dizia para ela assim, Ju, queria muito que você fosse professora de português, porque você escreve muito bem, né? Ouvindo falar assim, eu fico sempre muito orgulhosa, né? Mas agora, recentemente, eu falei com ela assim, Ju, você está no lugar certo, porque a matemática precisa de gente como você, como a Denise, para que as crianças entendam que não é do outro mundo, que é possível fazer lá, medir. Eu fico pensando assim, o professor, na minha época, mandasse eu medir a porta,
Eu nunca pensei, sabe? Era assim, eu já te dava a medida da porta, mandava você fazer uma conta lá que você não sabia para que servia, você tinha que fazer aquilo lá, era uma fórmula, você tinha que empregar e falar, ó, base vezes altura, decora isso aí, faz sempre assim, é assim que você vai achar não sei o quê. E a gente fazia para constar. E aí, ouvindo a história do Theo, né, que também era meu estudante, e é meu estudante atualmente, né, só pela história eu sei quem é, claro, né, Hermínia, nós sabemos muito desse. Eu fico muito feliz, assim, de ver que essa matemática entrou por meio da contação de histórias. E que a contação de história continua fazendo parte da vida deles, né, Hermínia? Seja no português, na matemática, e essa narrativa é tão importante. Nossa, mas é tão importante. Estou aqui do lado de professora de português, mas também de um sujeito que quis aprender matemática de uma forma diferente, que quis ser capaz de entender que havia um processo diferente e que ninguém nunca considerou. Então, eu fico pensando assim, como é importante, sabe? Como eu gostaria de voltar e aprender de novo. De falar assim, olha, tem uma professora lá no futuro que se importou comigo, que me viu nessa dificuldade, porque a gente ainda tem uma conversa na escola que, assim, quem é bom e se vira, ninguém nem se preocupa, né? Mas eu consegui a média ali com muito sofrimento, porque eu era muito caxias, mas eu não sabia do que eu estava falando, do que eu estava fazendo, era tudo no automático. E o medo de perguntar, né? A Denise falou desse medo, e o medo de perguntar e virar crítica e risco, que os meninos têm também até hoje, né? E na medida que você vai pela linha do afeto, pela linha do... Você vai abrindo espaço, né? Você vai abrindo essa relação mais fluida, que não tem medo, né? que diz que é possível, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, como é para mim até hoje. Né? Eu fico apavorada quando alguém fala assim, vamos preencher uma tabela. Eu falo, não dou conta, gente, não sei, não consigo, sabe? E para mim é um sinal de incompetência. Eu leio os dados, mas não me fala para fazer nada com esses dados que eu não sei fazer. Né? Às vezes eu falo, Hermínia, faz essa tabela aí para mim, pelo amor de Deus, porque eu não sei fazer isso aqui, não sei. E aí eu fico muito feliz, sabe? Eu acho que esse legado, Ju, de lá na frente, né? A gente ouvia a pessoa falar assim, não, alguém me fez ver que era possível aprender. Medindo uma porta, ou medindo deitada na cama e sendo também 1 metro, né? A referência de medida, não sei se é assim que a gente pode falar, mas assim, fico muito feliz. Queria ter sido sua aluna, queria ter feito o contrário. Talvez eu não tivesse tanto trauma hoje, tantas dificuldades. Eu estou com uma pessoa pintando assim, aqui em minha casa, eu fico pensando assim, ele calcula a tinta rapidinho, assim, quantos metros, quantas latas, o que eu fico assim, então vai falando aí para mim, porque eu não faço a menor ideia, sabe? Como me faz falta isso? Como me faz falta? Eu teria que ter isso aí. Queria muito ter sido sua aluna, viu, Ju? Eu aprendo muito com você e fico muito orgulhosa de saber que o meu legado está em você e que você se faz diferente. Muito feliz mesmo. Denise, quem sabe um dia, né? Eu tenho que voltar para poder aprender matemática com você e com a Ju. Orgulho de você, Ju. Muito. Obrigada, Rosane. Nossa, eu que emocionada. Muita gratidão, né, por ter tido você, que era uma professora que me olhava, né? Me olhava, eu lembro de detalhes assim de escritas no meu texto, era muito legal, né? E sempre é tempo, né, gente, de aprender matemática. E a Rosane, né, falou uma coisa interessante que a gente tem percebido, e a gente percebeu isso na pesquisa da Letícia, Rosane, que em qualquer momento, se você tem uma pessoa igual a Ju, né, que seja mesmo depois que você já passou do processo, que te mostre a importância da matemática, você pode lidar com esse conteúdo, com essa disciplina de uma forma diferente. Então, como é importante essas pessoas que passam pela nossa vida, né? Então, isso é fundamental mesmo. E sempre pela linha, pelo viés do afeto, né? Do afeto. Porque se você gosta da pessoa, se você gosta daquilo que você está vendo ali, você fala assim, poxa, eu quero aprender para mostrar para ela que é legal também, que eu também sei, né? Uhum. Por esse viés do afeto, eu acho tão legal. A Flávia levantou a mão também.
Boa noite. É só a Ju mesmo, né, para poder... Eu aqui quietinha, como professora de outro ciclo, né, Ju? Falar, não vou falar nada, não tem nada para falar, mas eu tenho, sim, uma coisa para te falar, Ju, e também para as colegas, né, assim. É um orgulho muito grande trabalhar com essa equipe tão maravilhosa, né? E ver as falas de vocês, elas me estimularam a falar. Mas só mesmo para agradecer o convite, Ju. Eu sou assim, você sabe, eu sou sua fã de carteirinha. Infelizmente, você está num ciclo distante do meu, nem tão distante, né? Mas a gente não está no miudinho do dia a dia, mas eu aprendo demais, assim. E hoje, né, eu aqui como professora alfabetizadora, professora de Ciências Humanas da Natureza, lá dos anos iniciais, eu fico vendo que lindeza é esse seu trabalho de historinhas matemáticas, né? Eu acho que ele é muito mais do que isso, ele tem uma potência, assim, com essa sua suavidade, né? Você convida essas crianças a se colocarem, né? Trazerem as suas subjetividades para o centro, né? E a matemática, a linguagem matemática, a linguagem da dança, a linguagem da arte, elas são caminhos que você vai explorando, né? Que você conhece muito bem. Então, é só para mesmo elogiar, me inspiro, falar, eu quero fazer historinhas matemáticas agora na minha aula também, sabe? Porque o conteúdo está aí, né? A matemática está aí na vida toda. É um jeito de fazer um link, né, com as crianças e dizer, olha, o conhecimento está aí. E a gente, sendo sujeito, podendo falar das nossas experiências, usando as diferentes linguagens, acho que isso humaniza o conhecimento, né? Isso que a Ju traz para mim assim como uma marca. Essa lindeza, dessa suavidade, dessa humanização, sem falar desse brilhantismo todo, né? Então, era só mesmo para agradecer e para elogiar. Muito feliz de ter participado aqui hoje e ouvir, né, vocês todos, especialmente Ju. Obrigada, Flávia. É muito bom ter você como amiga e colega. Muito obrigada. Espero que você consiga fazer lá no primeiro ciclo, né? Alguma coisa assim, porque historinhas matemáticas, historinhas científicas, você que está trabalhando com as ciências da natureza, né? E essas linguagens se comunicam, né? E aí também tem, assim, muitas possibilidades de trabalho interdisciplinar, né? Que na alfabetização é muito importante. E eu sinto, assim, acho que para as pessoas que não conhecem aqui o Centro Pedagógico, é importante a gente dizer que lá no CP, a partir do 4º ano, as professoras, nós não somos pedagogas, né? Somos professoras especialistas. Então, as crianças passam o primeiro ciclo, né? Que é do 1º ao 3º ano, com as professoras alfabetizadoras e que são pedagogas, né? E também com os especialistas da área de música, educação física, né? Das artes em geral. E aí, a língua estrangeira também, né? E aí, depois, quando vai para o 4º ano, elas passam a ter aula com a gente, como a gente. Eu formada em matemática, Hermínia formada em português, né, Rosane, e quem é formado em biologia, história. Isso dá um choque mesmo de realidade. Quando eles chegam no 2º ciclo, a gente precisa ter todo um processo de construir esse lugar de tantos professores, né, esse lugar muito disciplinar. E é só com muitos anos, né? Eu entrei no CP em 2011. Só agora que eu estou começando a compreender esse lugar da infância, que eu estou começando, assim, parece louco isso, mas demora, assim, é um processo de aprender mesmo, por isso que a gente precisa de formação continuada, a gente precisa dos espaços de conversa, para a gente ir trocando ideias, trocando experiências. Quando eu comecei a dar aula no 4º ano, eu comecei pelo 5º ano, na verdade, peguei 5º e 6º. Quando eu olho os meus materiais daquele ano de 2011,
eu passo até mal, porque eu falo assim, gente, como é que eu fazia isso com as crianças, sabe, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho carinho comigo, eu falo, mas eu também não sabia, então eu estava aprendendo, então a gente vai primeiro tateando a linguagem, né, aprendendo a lidar com uma forma de falar que não é tão sistematizada, e aprendendo a fazer sistematizações com as crianças que não são formalidades ainda, né? A formalização do conhecimento matemático, ela chega no final do ensino fundamental, né? A gente vai fazendo pequenas sistematizações locais ali do conhecimento, não é uma estruturação, não, você vai de pouquinho em cada área, né? Transita entre as várias áreas da matemática, e aí tem que aprender essa coisa da infância, do brincar, que a gente demora para quebrar essa rigidez na gente, por mais flexível que a gente seja. Então, depois aí de 10 anos, é que eu estou começando a sentir que eu sei dar aula no segundo ciclo e vendo o tanto de problemas que eu tenho, assim, da minha formação, que eu preciso aprender mais sobre as infâncias. Atualmente, estou até escrevendo, junto com a Hermínia, na verdade, nós estamos estudando sobre a brincadeira, porque a gente da matemática tem um olhar muito do jogo, né? Assim, pensando a brincadeira como o jogo em que a gente vai explorar habilidades matemáticas. Mas tem muito mais do que habilidade matemática envolvido nos processos de socialização das infâncias, né? Das brincadeiras, tem muito mais que a gente precisa fazer nesse ensino com as crianças do que a construção de habilidades matemáticas, né? Então, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E a gente tem que ter também esse olhar carinhoso para com a gente, né? Esse olhar afetivo a gente tem que ter, não é só para os alunos, é para a gente mesmo, para os nossos colegas, né? De ter esse lugar de troca de experiência, uma troca real, assim, de poder dizer, nossa, eu fiz um negócio que eu errei, mas errei feio, né? Assim, e ter segurança para dizer isso, né? E o ambiente da escola precisa ter precisa possibilitar isso, que a gente possa dizer que errou, porque é impossível não errar, né? Então, eu acho que é muito dentro dessa perspectiva mesmo de trabalho, né? Eu acho muito interessante, Juliana, você dar seu depoimento dessa reflexão da sua prática, né? Só assim a gente avança, né? Porque se eu fico fazendo constantemente sem refletir, eu não tenho esse aprofundamento, eu não faço, né, um aprofundamento desse fazer pedagógico que vai se construindo, mas é nesse conjunto, né, nesse grupo de apoio que é a escola, precisa ter essa parceria com as outras professoras, esse espaço, inclusive, né, que tem muitas escolas que não têm esse espaço. A gente tem isso muito forte lá no centro pedagógico, a gente tem espaço de reunião, né, toda semana, né, Uhum. E é claro que tem as pessoas que por afinidade se encontram para além do espaço institucional, né, porque vai gerando uma comunidade prática, né, Sim. uma rede de professores, né, que se encontram para conversar. E quando a gente não olha para a nossa prática, e a gente acha que a gente, né, ou a gente não olha, a gente acha que a gente faz o que a gente aprendeu a fazer e pronto. A nossa tendência é dizer que os alunos estão cada vez piores, né? Assim, porque tem muito esse discurso, cada vez meus alunos estão piores. Será? Quer dizer, não é você que está ficando cada vez mais velho e não está se transformando com a sua prática, amadurecendo com a sua prática e aprendendo a olhar para os estudantes de uma forma diferente, né? Porque cada vez que a gente olha, a gente aprende coisas novas com as crianças. E as novas gerações, a gente tem uma sorte como professora, que é a gente ter contato com as novas gerações o tempo inteiro. Isso é muito bom. Né? Então, nós, professores, temos a condição de estarmos à frente do nosso tempo sempre, porque a gente está lidando com a realidade dos estudantes, do mundo contemporâneo, né? Não é à toa que somos silenciadas,
Não é à toa que a educação é sucateada, né? Porque a gente está num lugar de muito poder mesmo, né? A gente tem que enxergar isso, essa responsabilidade nossa com isso, né? Então, fala, Denise. Não, é só essa questão que eu acho que... Esse dia eu estava numa banca, que um trabalho que foi desenvolvido, doutorado, foi desenvolvido no segundo ciclo, uma turma de 6º ano, ou de 5º ano, agora esqueci. É essa coisa da dimensão da infância. Eu acho que para essa idade aí que a gente trabalha, entre 9 e 12 anos, né? Foi uma ficha que demorou muito para cair para mim, né? E olha que eu trabalhei no primeiro ciclo, mas parece que a hora que eu fui para o segundo, o próprio modo de trabalhar envolvido com os especialistas, né? Que é o especialista já desde o 4º ano, né? Essa dimensão da infância, ela acaba meio que matando, assim, sabe? Então, assim, a hora que eu olho para a nossa prática, assim, principalmente eu, você e Rose, assim, eu acho que a gente... esse resgate não é nem resgate, é um reconhecimento de que a infância ainda está acontecendo e que ela tem demandas, né? E são demandas que vão para além da brincadeira. Então, assim, não é assim, então eu vou dar uma aula, você vai dar uma aula livre, não é uma aula livre para brincar, mas é a linguagem, é o tipo de atividade, é até o tipo de conteúdo, é a abordagem, são muitas coisas que são mortas ali, assim, né? Os meninos são muito pequenos, né? Para ter a infância terminasse, né? Tolhida, né? Tolhida, assim. E se por um lado é ruim, é violento isso, né? Que eu acho que é violento, né? Bastante violento. Por outro lado, é uma perda muito grande, né? Porque a dimensão da infância, ela é tão boa, ela é tão legal, assim, ela é tão maravilhosa, né? Então, assim, a gente perde muito se a gente joga ela fora, né? Então, se a gente perde, ela está nas linguagens, assim, também do jeito que você fala, né? Da forma como escreve, né? E aí, Ju, eu lembrei de uma coisa, assim, que eu acho que é uma experiência legal que a gente tem no CP, que são a experiência com a troca com os estagiários, gente, porque a gente tem um duplo elixir da juventude, sabe? Os nossos alunos, que cada ano vem uma outra geração, com outros memes, com outros ídolos, com outros brinquedos favoritos que a gente tem que aprender, e tem os jovens professores em formação que vêm fazer estágio, que também eu acho que é um outro elixir também, né? Porque eles revigoram também. Assim, esse dia particularmente do avião, os meus 2 estagiários pareciam 2 crianças. Eles achavam, e junto com as outras 2 monitoras, que tem a monitora da sala, a monitora da educação especial, eles pareciam crianças brincando. E aí eles me falaram assim: eu nunca saí da sala numa aula de matemática. Eu nunca fui para fora da sala. Assim, eu que acho nem da carteira eu saí, né? Então, assim, quanto mais ir lá brincar, né, e tal, assim, nunca, né? Então, assim, são coisas assim, e que eles vão meio que pegando, assim. Então, hoje, coincidentemente, foi a aula da minha estagiária, e eu olho, eu fico feliz, assim, de ver, assim, ela escreveu um texto, ela pôs Matilde na história, e nós vamos passar o fim de semana no sítio do Matilde, o que é que nós vamos levar para comer? Aí tinha a lista lá dos folhetos do supermercado, né? E eu falei com eles: gente, é matemática, mas é sabedoria. Tem que escolher os alimentos aí bons aí. E eles passaram um tempo discutindo, né, o que eles iam levar, assim, quer dizer, isso também é aprendizagem, né? Assim, mas espera aí, olha, só carne. Não, vamos levar isso, vamos levar. Precisa disso. E um falava em fruta, eles: não, é fim de semana precisa. Então, assim, é um debate que é importante também, né? E aí eu vi lá a aula que ela preparou, né? Eu falei assim: não, que legal, né? Como é que vai incorporando, assim, né? E não é só assim eles aprendendo com a gente, falam assim: ai, nossa, eles estão aprendendo com os bambambam. Não, eles também vão trazendo uma energia nova, assim, coisas novas, né? Então, eu acho muito bacana, eu adoro o segundo ciclo, adoro, né? Que eu acho que a gente ainda
Aí você consegue um pouco suprir aquela vontade da aula de matemática e não perde as crianças, né? A dimensão infantil, que eu adoro também. É muito bacana, né? Passar por vocês. E as outras pessoas que estão quietinhas, a gente aqui do Centro Pedagógico, a gente dominou o papo. Tem comentários, gente, perguntas. Eu vi aqui que a Delma comentou, né? A brincadeira é uma linguagem, um modo de ser e estar no mundo por parte das crianças. Né? E quanto a linguagem matemática atravessa as brincadeiras, né, gente? Muita coisa da matemática atravessa as brincadeiras. Oi, boa noite, me ouve? Ouvimos sim, Renata. Oi, tudo bem? Eu trabalho com ensino fundamental 2. Atualmente eu estou numa escola de período integral aqui em Salto. E é bom conversar com o pessoal que está do outro lado, né, que vem antes da gente, porque eu estou recebendo muita criança, principalmente agora, eu comecei com a professora de português lá na minha escola, que vai fazer essa roda de conversa. E até para trabalhar a alfabetização com essas crianças, porque nós estamos com um problema muito grave, né? Ou seja, eu estou com o 8º ano, na realidade, com cara de 5º. E isso está sendo, assim, extremamente difícil para a gente. E me ajudou bastante a olhar um pouquinho essa questão da história, porque eles sentem uma dificuldade muito grande de colocar no papel o que eles querem, o que eles entenderam daquela atividade, por exemplo. Né? Eu trabalhei com papel quadriculado com eles, faço todo o trabalho de contextualização da matemática, mas eles não conseguem transferir isso para o concreto. Por mais que a atividade tenha sido interessante, trabalhei área e perímetro, era só de retângulos, quando eu ponho isso num problema, eles não conseguem fazer esse jogo, né, de olhar aquela atividade. Eles fazem atividade, são super participativos, mas não conseguem fazer a ponte entre aquilo que eles fizeram com o conhecimento em si. E tem, o pessoal comentou de uma aluna, né, com síndrome de Down. Eu trabalhei já em escolas particulares com uma aluna que tinha paralisia cerebral, e nas minhas aulas o único movimento que ela fazia era com o computador, no mouse, e eu trabalhava com geoplano online, porque o geoplano físico ela não conseguiria trabalhar. E ela conseguia desenvolver, ela gostava bastante de futebol, então eu peguei as formações do Brasil nas últimas Copas do Mundo, e ela tinha que montar aquilo no geoplano, só que virtual. Então, assim, eu tenho muita... Às vezes estão falando assim, matemática é fogo, né? A gente vai embolando uma informação na outra e minha cabeça é muito rápida. Mas estou gostando bastante da ideia de vocês, até dessa troca, né, entre... Eu acho que falta isso. A gente que está no ensino fundamental 2, ter mais contato com o pessoal do ensino fundamental 1, para enxergar um pouco mais as dificuldades que vocês sentem na matemática, para a gente que é especialista na área, e a gente poder ajudar vocês do mesmo modo que eu aprendi também bastante com vocês, né? Uma pena que é pouquinho tempo, mas estou gostando bastante. Renata, muito obrigada aí pela sua fala. Eu acho que você falou aí, né, que está misturando as coisas, mas as coisas são misturadas mesmo, né? Assim, a gente... a questão da pandemia, né? Estaríamos... Sabe aonde que está o erro, no meu ponto de vista? O erro está em querer que as coisas sejam como se não tivesse acontecido a pandemia, né? Então, assim, o sofrimento é maior porque eu lá com a minha turma de 9º ano, né, estou vendo muita falta daquilo que eu esperava que seria um 9º ano. Mas o mundo inteiro viveu isso, né? Da pré-escola às universidades, todo mundo está vivendo uma pós-pandemia, ainda pandemia, que não acabou, né?
E eu acho que pode nos ajudar pensar que é daqui para frente. Eu sempre penso assim com as minhas turmas, e com qualquer estudante que eu tenho, é daqui para frente. Porque tem muita coisa que acontece na vida dos estudantes para além da aula de matemática. E isso não compete só à escola, tem muito mais do que a escola na vida deles, né? Então, quando a gente está diante dos estudantes que não sabem algo, a gente vai partir de onde eles não sabem. E, assim, partir, na verdade, do que eles sabem. O ideal é isso. Vamos partir do que eles sabem para a gente continuar aprendendo. Pensar nessa lógica, né? Aprender é para a vida toda. Eu continuo aprendendo a ensinar matemática, me formei em matemática e aprendi com as crianças como é que eu faço para ensinar matemática para crianças. Né? Não foi ninguém que me ensinou, né? E eu tenho esse saber e vou lá, não, eu vou aprendendo junto com elas. Então, se a gente pensar dessa forma, o que não é simples, não estou dizendo que é simples, mas a gente tem que ver aquilo que nos compete. Eu, como professora, não posso querer dar conta do que uma pandemia fez com as nossas vidas. Então, daqui para frente, né, eu tenho aqui esses estudantes, estão nessa condição, vou buscar os caminhos para que eles continuem aprendendo. O problema é que a gente tem uma lógica da escola que interdita, né? Ela vai lá e, ó, não aprendeu? Para e volta, né? Assim, como se repetir o ano fosse aprender tudo que você espera que se aprenda, ou seja, o tempo do aprender não é o tempo de um ano, é o tempo de muitos anos, né? Então, a gente tem essa lógica de, se não atingiu, reprova, se atingiu, passa, mas quando passa, não vira aí o caso da Rosane contando? Ela deu conta de uma vida inteira, né? É uma professora da universidade, com alguns problemas na matemática, um trauma forte, mas seguiu adiante. Então, assim, foi ruim nesse ponto? Foi, mas também foi bom em outros. Então, eu acho que a gente tem que um pouco deixar de ter tanta segurança de que, uma vez que a gente detecta que aprendeu mesmo, e deixar de ter tanta radicalidade quando a gente detecta que não aprendeu, como se não tivesse aprendido nada. Sabe, são dois lados da mesma moeda. Porque não vai aprender nunca, sempre vai aprender, né? Sempre vai aprender, né? E a avaliação é sempre um instrumento muito limitado, né? A gente precisa fazer, é importante, temos que ter responsabilidade com as avaliações, né? Mas é um instrumento muito limitado, né? Então, talvez te ajude a pensar, né, um pouco, Renata, né, assim, tirar um pouco da angústia, né, porque não vai resolver esse problema, né, assim, não é você que vai resolver sozinha, né, e, na verdade, a gente tem que pensar coletivamente dentro da escola, como que a gente pode ajudar as crianças, os adolescentes a continuarem aprendendo. Essa que é a minha lógica hoje em dia, sabe? Depois de já ter defendido outras lógicas, assim, ferozmente. Então, a gente vai também transformando com a maturidade o nosso olhar, né? Meninas, o papo está muito bom, essa roda bombou, mas a gente tem um tempo e um respeito com a gente que começou 6h30 da manhã, né, Juliana? Isso mesmo. Começamos 6h30 trabalhando, né? E aí eu acho que a gente pode marcar outra roda, outros encontros. Eu gostei muito da participação da UFMG, né? Em peso aqui hoje, né? A Juliana, a Denise, a Hermínia. A gente pode fazer uma outra roda com vocês, contando também mais experiência das aulas de matemática, né? São nossas convidadas, viu, Denise? A Denise é a que faz o convite em nome do Trivértice, e eu gostaria muito que vocês estivessem com a gente de novo, Denise. Denise contando dessa aula do aviãozinho, vamos marcar para a gente conversar, continuar esse bate-papo, essa conversa, né? Muito legal, tem muita gente boa lá no CP, faz muita coisa legal e
Denise, a Rose, que estava por aqui também. Eu estou falando assim da educação matemática, né? E as colegas também das outras áreas. Então, acho que vale muito a pena. Tem muita coisa para ser contada, muita história para ser contada. Então, Juliana, eu agradeço muito, mais uma vez, né, por você estar com a gente aqui, né, compartilhando. Foi um momento de muita aprendizagem, eu adorei, né? É muito bom mesmo. As meninas estão colocando aqui gratidão, depois eu socializo com você o Zap também, né? Muito obrigada, gente. Para mim é muito bom estar aqui. É muito bom a gente ser escutado e a gente também ter esse retorno, né? Que a gente vai crescendo cada vez mais. Obrigada pela oportunidade. Então, eu vou fechar a roda e agradeço, e a gente está aqui mais uma vez em julho. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.